Olá, querido e querida teleinternauta. Mais um programa, Questão de Atitude, que é patrocinado pela JCR, o Espaço JCR São Bernardo do Campo. Hoje nós teremos, antes da nossa entrevistada, nós teremos aquele momento que toda semana nós temos com um especialista. E hoje é o dia, né, que nós temos a presença do Dr. Newton de Oliveira, que é psicanalista. Ele palestras, atende num consultório que depois ele deixa o contato dele em São Bernardo do Campo. E vocês vão hoje ter assim um conhecimento muito bacana, porque eu tive aqui nos bastidores conversando com o Dr. Newton e eu estava falando, nossa, mas eu ouço muito a palavra autoanálise, autoavaliação, né? Principalmente a gente que é da área de educação, a palavra autoavaliação é uma palavra que a gente ouve muito, né? No meio acadêmico. E às vezes tem palavras que a gente utiliza e de repente não é tudo aquilo que nós estamos pensando, né? Então o que o Dr. Newton vai conversar conosco hoje, ele vai falar sobre autoconhecimento. Será que nós sabemos o que é autoconhecimento? Será que o que nós estamos falando, nós estamos utilizando a nomenclatura autoconhecimento, essa terminologia autoconhecimento, será que realmente nós estamos agindo da maneira correta? Isso que nós vamos ver hoje com o Dr. Newton de Oliveira. Newton, muito obrigado pela sua presença. Nós sabemos assim do quanto é importante, né, nós mudarmos semana a semana, e a sua semana é muito bem-vinda aqui pelos nossos queridos e queridas teleinternautas, tá bom? Hoje, então, você vai dar uma colher de chá para nós, né, Newton? É isso aí. Então vamos lá. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Muito boa tarde, gente que me acompanha já aqui há muito tempo. Eu agradeço mais uma vez o convite. E um pouquinho de tempo para falar sobre a palavra autoconhecimento, que é algo que tem acontecido, tem ocorrido muito no meio acadêmico, no meio profissional. E eu digo isso porque eu fui chamado para falar sobre autoconhecimento para evolução, para crescimento pessoal. E é uma palavra que talvez nós tenhamos que desmistificar, porque autoconhecimento não existe. O autoconhecimento é impossível. Vamos imaginar simplesmente por dois aspectos. Um outro dia nós podemos deslanchar isso de uma maneira mais completa. Vamos olhar pelo campo biológico primeiro. No campo biológico, nós somos frutos da junção do papai e da mamãe, que se juntaram numa relação de amor, preferivelmente, e dali desenvolveu-se um bebê, uma criança, e essa criança traz, na sua forma biológica, uma quantidade de componentes, uma quantidade de genes trazidos dessa mistura de pai e mãe. Muito bem. Não bastasse isso, nós trazemos também de toda a nossa herança como ser humano, como indivíduo humano, de milhares e milhares e milhares de anos, de cruzamentos e cruzamentos e cruzamentos, até chegarmos naquilo que nós somos hoje. Então, se olharmos para essa figura que nasce num determinado dia, de uma determinada hora, de um determinado mês, de um determinado ano, nós vamos dizer que nós somos o que quando nascemos? Nós somos um ser cheio de genes, de uma mistura de vários e vários anos. Isso do ponto de vista biológico. Quando nós olharmos isso do ponto de vista psíquico, nós vamos ficar um pouquinho mais assombrados. Porque nós nascemos todos psicóticos. Isso é que é o grande problema ou é a grande solução? Olha só. Por que nós nascemos psicóticos? Por exemplo, o esquizofrênico é um psicótico. E a grande característica da esquizofrenia é não saber o que é real e não saber o que é fantasia. E quando nós nascemos, nós não somos nada além do que isso. Sim. Biologicamente, um ser em desenvolvimento, corpóreo, embora tudo já esteja pronto, vai crescer, vai desenvolver, vai ficar grandão, vai ficar pequenininho, vai de acordo com
com a natureza genética. E do ponto de vista psíquico é diferente. Nós não somos nada, somos esquizofrênicos, não é? E vamos também para um outro campo, que esse sim é o campo do desenvolvimento, que aí nós vamos ter que crescer mesmo. E como é que nós vamos crescer? Tendo que enfrentar situações pelas quais nós nunca passamos. Então nós vamos ter que enfrentar essa situação. Então nós não nos conhecemos de sabermos como vamos enfrentar essas situações novas. Eu costumo dar 2 exemplos simples para pensarmos sobre isso. Um foi o que eu ouvi de um educador fantástico, que é o Rubem Alves. Ele diz o seguinte: uma ostra feliz não produz pérolas. Olha só. E não é verdade? Se você deixar a ostra quietinha lá no lugarzinho dela, bonitinha, ela vai ser sempre uma ostra. Feliz. Mas então, a feliz não produz ostra. O dia que alguém vai lá, bota um grãozinho de areia, ela começa a se produzir, se defender daquele grão de areia, vira uma infecção, aquilo incomoda, e no final de um bom tempo de luta contra aquele grão, surge a pérola, que é uma coisa maravilhosa. E a outra questão do autoconhecimento, é interessante nós pensarmos no milho de pipoca. Se você pegar o milho de pipoca, antes de transformar. Você pega o milho de pipoca, botou em cima de uma mesa, você olha para aquilo, o que é aquilo? É um milho de pipoca. Se ele ficar daquele jeito sempre ali, ele sempre será um milho de pipoca, ele não vai sair disso. Que não é bonito. E que não vai fazer efeito nenhum. Mas ele é colocado no fogo. E numa temperatura... E ele é passado por uma temperatura... Nossa. Quando ele está ficando insuportavelmente aquela temperatura, ele de repente dá um pulo e vira do avesso. E fica bonito. Pois é. E saboroso. E do avesso ele se autoconhece. Olha só. Porque enquanto ele está na vida normal, ele é simplesmente um milho. Ele só vai saber que ele pode ser bonito, branquinho, limpinho daquele jeito. Depois que ele passa por uma temperatura, ele é obrigado a reagir. Aqueles que não reagem viram para o ar, que você disse, e dali vai para onde? Para o lixo. Para o lixo, porque não serve para nada. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, o autoconhecimento é impossível. Nós só vamos saber do que somos capazes, dos talentos que temos, a partir do momento que nós somos colocados à prova. A partir do momento que nós somos cutucados, que somos obrigados a nos mexer, que somos obrigados a passar por situações que nunca pensamos, de repente é que nós ficamos sabendo qual é a nossa força, do que nós somos capazes, do nosso talento, né? E aproveitar para desenvolver o talento que a gente descobre, são nessas situações de dificuldade. Se ficar em casa dormindo quietinho, não vai saber absolutamente nada. Vai ser como um milho de pipoca em cima da mesa. Será sempre um milho de pipoca. É interessante que esse comparativo que você fez do milho de pipoca, né, para se transformar na pipoca como um todo, bonita, né, saborosa e tal. Eu estava pensando aqui, às vezes as pessoas, né, tem pessoas que passam por vicissitudes, por dificuldades, que eles chamam até de percalços da vida, né, e que enfrentam de tal maneira, ou com fé, que é perseverante, ou por teimosia, ou porque encontra pessoas ali que estimulam, né, que ajudam, colaboram, né, apoiam, motivam, sei lá, e essas pessoas parece que renascem. Sim. Né, e se transforma, aquilo que você falou, de repente, a gente tem um talento retido, de repente a gente tem algo que no momento de dor, no momento de sofrimento, que a gente não tem outra condição a não ser ir, lutar, buscar... E, de repente, a gente descobre novos horizontes. É aí que aparece. Então, a gente para pensar, bom, deixa eu pensar sobre mim, deixa eu ver o que eu sou capaz, o meu autoconhecimento. Isso não vai ocorrer. Só vai ocorrer a partir do momento que, como o milho de pipoca, nós passarmos por uma intempérie, por algo que a gente nunca havia pensado, de repente, o nosso talento aparece.
um desafio que aparece e nós temos que colocar e tem que ir à luta. É a única forma de dizermos, oxa, e nem é autoconhecimento, estou conhecendo um pouquinho só daquilo que eu sou capaz. Eu não fui colocado diante de tudo aquilo que é possível enfrentar. Mas nesse momento do que eu sou capaz, é isso. Então o autoconhecimento ele vai surgindo à medida que as intempéries vão aparecendo. Não existe outra forma. Então, Newton, as pessoas quando começam assim a deparar-se com situações assim difíceis, e ao invés de entregar os pontos, ao invés de abaixar a cabeça, de lamuriar, lamentar-se, então o correto, não, eu vou sair dessa, né? Eu vou em busca, através de pessoas, através de profissionais, né? Através de orientações, mas eu vou sair dessa e sair mesmo, né? O que não pode, acho que então a pessoa realmente cruzar os braços e entregar-se, né? Porque é na dificuldade que a gente acaba saindo do buraco, vamos assim dizer. Conta-se uma história muito interessante que um cidadão tinha lá o seu jumento de carga, porque houve uma reportagem esses dias falando sobre o jumento, e o jumento, coitado do jumento, já tinha trabalhado muito, e o dono resolveu dar um cabo da vida dele, falou assim, não serve para mais nada mesmo, então vamos dar um jeito na vida dele. E lá no meio da roça dele tinha lá um poço fundo que já não tinha água há muito tempo, jogou o burro lá dentro, jogou o jumento lá e deixa ele morrer aí, porque não serve para mais nada mesmo. O que a gente vai fazer agora é jogar terra para poder enterrar e deixar ele morrer aí sossegado. Mas à medida que iam jogando terra para enterrar o jumento movimentava-se, movimentava para lá, movimentava para cá, movimentava para lá, movimentava para cá. E à medida que essa terra ia caindo, ele ia amassando aquela terra. E quanto mais terra jogava, mais amassava, mais o poço enchia. Até que chegou num determinado momento que o poço ficou tão cheio de terra para enterrar o burro que trouxe o burro para cima. E o jumento acabou saindo dessa vala e continuando a sua vida. Então, naquele gesto de tentar se livrar da terra que estava sendo colocada sobre ele, ele acabou pisoteando toda aquela terra, que foi servindo de alicerce para que ele fosse se elevando naquela vala e acabando saindo do buraco. Se ele tivesse ficado estático, parado, ele teria morrido ali, né? Teria morrido sufocado. Então, mas esse movimento, quando ele tinha o contato com a terra, foi onde ele foi a autodefesa dele, Exatamente. Né? Que legal. Eu acho que as pessoas, assim, às vezes a gente lê um livro, Newton, às vezes a gente assiste um filme, e às vezes a gente assiste uma palestra, né? E a gente tira lições. Eu acho que toda vez que a gente lê um artigo, um livro, uma revista, assiste um filme, vai assistir uma peça teatral, né? Um concerto musical, a gente tem que tirar lições para a nossa vida. Sempre, você concorda? Sempre tem. Porque às vezes a gente não consegue mais do que nós podemos, porque a gente tem uma palavra que é o comodismo, a gente se acomoda. Zona de conforto. A zona de conforto. Isso. Então, essa busca incessante, ela faz com que... Outro dia eu vi uma reportagem de uma senhora com mais de 90 anos, e ela dirige, né? E ela está lúcida, e ela conversa, e é uma mulher feliz, uma mulher que sorri, né? Nós trouxemos aqui a Dona Maria, que ela também tem mais de 90 anos, e ela tem blog. Isso, ela dá o e-mail para as pessoas poderem entrar em contato com ela, né? Então, as pessoas têm que ser assim, né? Eu acho que a partir do momento que você fica buscando, que você fica acreditando mais em você, as pessoas também acreditam em nós. A partir do momento que você se gosta, as pessoas passam a gostar mais da gente. Sem sombra de dúvida. É isso, Newton? É isso mesmo. Tá. Então, Newton, para nós encerrarmos, eu gostaria assim que você deixasse seu contato, mas que você desse algumas dicas para a gente poder sair mesmo dessa zona do conforto. O que a gente pode fazer? Fazer um curso, passear. Eu sei que você gosta muito de passear, né? Passear? Alguns anos atrás, existia um movimento na televisão
que era para fazer as pessoas saírem do comodismo. E o movimento chamava Mexa-se. Então, mexa-se. É a única forma. Tem que fazer igual o burro, que enquanto recebia um monte de terra lá para ser enterrado, ele mexia-se e foi formando alicerce para que ele pudesse sair do buraco. Mexa-se. É a única saída. Não dá para ficar parado. É isso aí. Newton, o contato que as pessoas podem ter com você, se precisar passar um Por e-mail. telefone, é mais fácil falar comigo por telefone, porque vai falar diretamente comigo. Tenho um consultório de atendimento psicanalítico em São Bernardo. Sou professor de teoria psicanalítica, viajo o país ministrando aulas, cursos. E meu telefone é 11 São Paulo, 999 433 015. Já acrescentando 9 pedido. Então, 999 433 015. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Newton. Até daqui 3 semanas, né? Isso. Eu gostaria, assim, de pedir para a produção se ela pudesse focalizar a mesa, que nós vamos passar para uma entrevista agora. E eu gostaria de perguntar assim, né? Questionar ao teleinternauta aqui. O que será que nós vamos falar? Qual será a temática de hoje? Vamos ver através da composição da mesa aí. O que será que nós vamos falar hoje? O que será que nós vamos tratar hoje, né? De repente, a gente vê uma mesa e a gente começa a pensar. Puxa vida, será que é um café da manhã? Será que é um chá? O que será que vai acontecer ali? Então, eu vou convidar uma grande amiga que eu conheci há pouco tempo, mas é uma simpatia de pessoa, para se aproximar aqui da mesa, chamar a Silvia. Silvia, prazer em conhecê-la, não, prazer em encontrar você aqui no nosso programa, né? E nós que agradecemos. Silvia, você arrumou com muito carinho essa mesa, né? Sim, porque você está situado em Santo André, né? Isso. E Flor de Sal. Muito bem. Quando eu vi o nome do seu estabelecimento, aí eu comecei a pensar, qual a origem deste nome, Silvia? Muito bem. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. E aos nossos teleinternautas, obrigada também por estarem assistindo a gente. Isso. Flor de sal é um elemento nobre na gastronomia e ele traz um sabor e uma qualidade à comida diferente. Então veio de trazer para as pessoas a possibilidade de estarem se alimentando com alguns produtos nobres que temos no nosso pastifício, que fica localizado, como você havia falado, em Santo André. E trabalhamos com produtos artesanais e de maneira com a matéria-prima selecionada também. Nosso principal produto são as massas alimentícias, então vários tipos de macarrão, na massa seca, massas recheadas. Temos todos os acompanhamentos, como uma série de molhos, entradas, quiches, tortas e uma infinidade de produtos que temos em nosso empório, acompanhamentos e tudo mais. Silvia, se de repente assim eu quero um final de semana, eu digo assim, eu vou receber uns amigos ou parentes e eu gostaria de fazer um almoço à italiana. Uhum. Um almoço à italiana da qual eu quero que a Silvia pense na entrada, né? Flor de Sal pense na entrada, pense no prato principal e pense na sobremesa. E ainda tem um detalhe, eu precisaria de uma pessoa para me ajudar. Porque no domingo é um dia especial, recebendo meus amigos e convidados, e eu não vou estar trabalhando ali. Vocês têm condições de atender a um pedido desse, Silvia? Sim, sim. Normalmente, realmente, as pessoas vêm ao estabelecimento com uma solicitação para... Tem um número de convidados, vão receber pessoas, e nós preparamos, além de indicarmos os produtos, preparamos também na própria forma, ou num richô, ou nas refratárias,
do nosso cliente. Também montamos lasanhas, macarrão, rondeles. Até para Tudo acompanhar todo o aparelho de jantar, tudo, né? que pra fica ficar muito mais isso, elegante num mais serviço. bonito, E também temos, podemos oferecer à pessoa também o serviço de um garçom, também podemos, as sobremesas também oferecer. Montamos um cardápio para a pessoa. De acordo com a De necessidade. acordo com a necessidade, de acordo com o horário. Então, às vezes é um brunch, às vezes é um almoço, ou pode ser um jantar, ou até um café da tarde. Também proporcionamos montamos esse cardápio especial. E todas as festas, como agora, por exemplo, está próximo ao Dia das Mães, também fazemos cardápios diferenciados para todas as datas. Então, além do cardápio normal que temos na loja, temos também um cardápio especial para essas datas, pensando na festividade, em acompanhamentos, enfim. Ô Silvia, eu sei que você também, vocês aceitam pedidos, né? Vocês trabalham também com o setor corporativo, né? Os eventos corporativos, como nós falamos. Então vai ter uma reunião ou vai ter um treinamento numa empresa, então as pessoas querem degustar. Quando você falou o brunch, por exemplo, de repente é uma reunião que vai se alongar, né? Vocês conseguem conciliar de elaborar dentro da própria sala de reunião um cardápio que não precisa ser aquecido, nada, em que eles podem ir comandando a reunião, batendo papo, a coisa vai acontecendo, assistindo um vídeo, né, discutindo, debatendo assuntos, e ao mesmo tempo as pessoas vão, servem-se, degustam, comem, voltam, sentam. Vocês fazem isso também? Fazemos também. Tem alguns tipos de salgadinhos em coquetel, as mini quiches, mini tortas, empanadas. Fazemos uma série de coisas que não precisa estar aquecendo toda hora. Que não precisa estar aquecendo. Às vezes até uma salada de macarrão, que pode, né? A gente tem mini talharins para saladas de macarrão. As saladas acompanham muito bem uma quiche individual, que a pessoa pode comer no próprio local. Alguns tipos de finger food, onde a pessoa pode comer também onde está. E trabalhamos. Esse é um dos nossos serviços, que é montar mesas de coffee breaks e brunches na própria empresa. No corporativo, isso. Aí como é que eles têm que fazer? Eles entram em contato com vocês levam as sugestões lá e conversam, acertam direitinho os detalhes. Eu gosto sempre de ver o espaço, porque eu levo toda a louça, todos os utensílios. Quer dizer que a pessoa não precisa se preocupar com nada. Nada. Muito bom. Você, quando você estava falando das massas, por exemplo, as pessoas desconhecem, às vezes, vamos supor, uma pessoa vegetariana, não gosta de carne branca, de frango, de aves, né? Não gosta da carne vermelha, mas aprecia o peixe, por exemplo. É possível nós elaborarmos um cardápio onde haja uma massa para acompanhar um peixe, Silvia? Temos massas, temos molhos, na realidade eu tenho até massas recheadas com peixes. Olha só. É uma iguaria muito, muito saborosa. E os molhos, por exemplo, eu tenho um molho de limão siciliano, muito apreciado, aliás, por vegetarianos, e é um molho bem diferente da nossa linha, muito saboroso e que acompanha muito bem um peixe, acompanha muito bem uma massa seca, uma massa recheada. Então, e eu sou muito procurada mesmo por vegetarianos também, porque além desse molho, eu tenho uma linha grande de molhos e de recheios à base de vegetais, por exemplo, como um soja de abóbora. Não, se precisar. Soja não, soja eu não trabalho. Eu tenho uma linha integral, onde a gente tem 7 grãos recheados, linha funcional, mas soja, efetivamente, ele só entra nos 7 grãos. Nós estamos vendo ali no vídeo, ali, o Silvia, você tem uma... Essa aqui é uma quiche de abobrinha com parmesão, já pensando no vegetariano. E quais os outros sabores que vocês fazem? Bom, de quiches nós temos alho poró, que é tradicional, uma lohan, que é tradicional, 4 queijos, bacalhau, brócolis com queijo steppe. Bacalhau deve ser uma delícia também. Sai muito bem. A gente lançou ela no Natal, voltamos com ela na Páscoa
e ela tem muitos pedidos. Ótimo. E nós temos também algumas fotos, Silvia, que eu gostaria que, a hora de projetar, que você explicasse para nós, de alguns pratos, né? Que a gente vai mostrar. E aí, olha, por exemplo. Este aqui é um tortelli de fungo. Ele é fungo, a massa é escura porque é fungo, e aí ele é recheado de cogumelos frescos mascarpone. Esse aí é servido como... Ele é uma massa recheada. Tá. Ele acompanha o que, Silvia? Ele não tem necessidade de acompanhamento? Como que funciona? Bom, como molho, quando a massa ela é elaborada, ela tem uma composição com muitos sabores. Então eu gosto de um molho muito simples, apenas para acompanhar a mesma massa. Tá. E como para servir junto com um tortelli de fungo, sempre uma carne, um filé mignon é fantástico com fungo. Para acompanhar, certo. Vamos a um outro. Esse é um mezzaluna 4 queijos. É um formato de meia lua, como o próprio nome diz. Bom, as nossas massas são bem recheadas. E, bom, os queijos são queijos... derrete, é fantástico. Também, esta é uma torta de camarão, uma das tortas que eu mais vendo lá. Também as tortas são todas muito bem recheadas. Essa até é um desenho de uma mini torta que o corporativo pode pedir, que fica super bacana. Essa pode ser individualizada, essa tortinha, né? Pode, tortinha. fica uma graça. Essa é uma sopa, que agora... Inverno, né? O ano passado temos uma linha de sopas, voltamos a produzir essa semana as sopas. São todos os nossos produtos são sem conservante nenhum. Então, ele não tem conservante, não tem nenhum tipo de aditivo artificial. A base das sopas é fundo de legumes, também pensando até nos vegetarianos, porque muitas vezes são fundos de carne ou fundos de frango preparado, e nós não, preparamos o fundo de legumes natural. Esta é uma pasteira de grano. Que delícia que deve ser, hein? É um doce típico de Páscoa. A base dele é grão de trigo. E ele é uma torta muito aromatizada. Ela tem canela, baunilha, ela tem uma composição de sabores bem diferenciada. Aqui é para mostrar, eu brinco que eu não tenho um colaborador, eu tenho artesão. Olha todas as nossas massas são artesanais, como vocês podem ver. Fechamento de capeletes, tortéis, tudo artesanal. Estes são... nós temos uma infinidade de massas secas, e essas aqui é um mix, né, de sabores. Então, nós temos, por exemplo, o tradicional, tomate seco, azeitonas pretas, fungo, espinafre. Muito gostoso deve ser. Aí a fachada, né, da empresa. Isso, essa aqui é a nossa fachada. Isso. Este Nossa, é um bolo. esse daí é maravilhoso, hein? Este aqui foi a nossa sugestão de Natal. Puxa vida. Ele é um brownie, cheesecake de frutas vermelhas e as frutas vermelhas em cima, e ele é um naked cake, que é a nossa nova tendência de bolos. E aí nós fizemos uma brincadeira aí com as frutas, ficou muito interessante, no final do ano ficou bem bacana. Aí é um pouco para mostrar a composição da linha funcional, que também temos uma linha funcional, uma linha integral. Então todos os produtos, toda a matéria-prima ela é selecionada. Então eu quis mostrar que selecionamos a matéria-prima antes da produção, garantindo a qualidade final do produto. Este é uma da linha funcional. Esta é uma lasanha de espinafre, recheada com abobrinha gratinada e creme de nozes. Isso é bom para vegetariano, hein? Tô vendo que vocês têm uma linha muito boa lá para vegetarianos. Este também faz parte da linha funcional, onde reduzimos os ovos da massa e acrescentamos cenoura. E isso deu uma mudança no valor nutricional, de modo que ficou mais leve e trouxe principalmente para mães que tentam colocar
O cardápio. No cardápio dos filhos, e é um macarrão, muita gente come macarrão. Então aí trazer uma cenoura, trouxemos legumes dentro, ali é um brócolis, recheado de brócolis, aí tem um queijo para estar adaptando mesmo a pessoa a novos sabores aí dessa linha natural. Você falou em crianças, né? Quando a gente fala em crianças, a gente sabe que muitas mães falam, nossa, mas meu filho é enjoado, minha filha é enjoada e tal. Como é que as mães se comportam? Você já chegou a receber um pedido para uma festa onde teve que ter um cardápio para as crianças, porque se reúne familiares e tal, e tem um tipo de prato que é mais para adultos, né, um tipo de cardápio, se há preocupação também de algumas mães em atender também a predileção, o paladar, né, das crianças. Já aconteceu? Acontece praticamente todos os finais de semana. As pessoas levam uma massa, um determinado sabor, cordeiro, brie com damasco, que é muito uma preferência mais de adulto, e fala, ai, meu filho. Né? Ai, meu filho. E aí sim, optamos se a pessoa quer testar uma massa ou não. Uma massa de mussarela, presunto e queijo, que é sempre uma pedida tradicional. Adoram presunto e queijo, então também temos. A própria quiche, lançamos de presunto e queijo até para as crianças. Então, é uma forma também da criança estar se alimentando de forma mais saudável. Ô Silvia, se alguém chegar para você e falar assim, olha, eu quero organizar um chá num sábado à tarde ou num dia da semana à tarde para umas amigas, o que você vai sugerir para esse chá da tarde, para essa senhora, para essas jovens que querem organizar? Bom, uma pedida bem interessante são brioches eu tenho de parmesão. Um brioche de açúcar combina muito bem com uma geleia, eu tenho uma linha de geleias, um chá pede bastante. Bastante, né? A linha de tortas e quiches combina muito bem com um chá da tarde também. Também temos as empanadas, também combina, porque é um salgadinho assado. Um croissant, que também preparamos lá, croissants salgados. Na linha de doces, por exemplo, eu tenho mini crostatas de frutas vermelhas. É uma pedida muito boa. Além de saboroso, é bonito, né? É linda. O quadro fica bonito, a decoração. Uma mini quiche de Romeu e Julieta fica uma graça. É muito saborosa. Nós também temos na linha. Então temos bastante uma variedade e podemos elaborar um cardápio também para um chá da tarde. E a pessoa normalmente questiona você assim, eu tô vendo aqui o suco de laranja, né? Normalmente a pessoa questiona quais os tipos de suco, ou se você vai numa empresa para preparar um coffee break, por exemplo. Outro dia eu estava lendo numa revista que a palavra coffee break é paradinha para o café, né? E a pessoa, principalmente em treinamento, que surgiu a palavra a ser utilizada, o coffee break. Mas, nessa revista, fala que a origem mesmo do coffee break, Silvia, foi de que quando surgiu a televisão, na época que surgiu a televisão, as programações eram mais demoradas, não é tão rápido, com tanto comercial, né? Então, o que as pessoas ficavam muito em frente ali à televisão, não era colorida, né? E aí, quando dava aquele intervalinho, né, o intervalo que não era tão demorado, as pessoas corriam para ir até a geladeira, pegar um iogurte, pegar um doce, pegar alguma coisa para degustar e voltar para dar sequência no seu filme ou no seu programa algum programa de auditório, enfim. E depois as empresas começaram, por melhor que seja um palestrante, por melhor que seja aquele especialista, que ele dinamize, que ele gesticule, que ele fale, que ele, né? Não adianta, tem um momento que é o cansaço, né? Os participantes desse curso, desse treinamento, eles querem dar uma paradinha. Com certeza. Então surgiu a utilização. Nós estamos no Brasil, é uma palavra que é americana em origem, né? O coffee break, paradinha de café. Mas as pessoas não falam assim, vamos dar uma paradinha para o café, né? Vamos para o nosso coffee break, né? E então começaram a aderir. No começo a gente percebia que as pessoas, apenas uma bolachinha, apenas uma garrafa de café, uma jarra de água, tal. E nós começamos a perceber que as empresas começaram a investir, que o famoso coffee break, a paradinha do café, é um momento de sociabilidade, é um momento de integração. Tanto que quando são em hotéis, eles estendem um horário maior e não é para as pessoas só ficarem à vontade e tal.
e para se alimentar tanto, é para socializar-se, integrar-se, conversar, conhecer pessoas, é o momento adequado, né? E nos hotéis, normalmente a gente vê louça, vidros, jarras, tal, e não descartável. Você faz isso daí também para as empresas, o coffee, utilizando, como você utiliza os acessórios para o coffee break? Isso. Na realidade, eu também gosto muito de apresentar a comida numa louça. Ela fica mais palatável, mais... você já começa Visual melhor. o visual, o acabamento é outro. Então, nós também optamos para montar dessa maneira. Porque acreditamos que esse momento de coffee break é um momento de sociabilização, é um momento onde as pessoas vão se descontrair. Muitas vezes são departamentos diferentes e que tentam buscar alguma proximidade. Então é como se você estivesse em casa chamando para comer na sua cozinha. Então, trazendo um pouco essa realidade e tornando aquele momento um pouco mais único, nós também fazemos isso. Também levamos, os sucos são naturais. Então, também seguindo na nossa ideia de ter um produto sem conservantes, um produto à base de uma matéria-prima selecionada, tudo também do coffee break, que é para um momento muito importante da empresa, também fazemos assim. Então, além da apresentação ser em louça, ser em bandejas, ser num ambiente também muito mais organizado, sempre com uma toalha, sempre bonito. Também privilegiamos que o suco seja natural e sempre será. Eu também nem ponho adoçantes nem açúcar, porque às vezes não é paladar. Eu sempre ofereço também toda a parte de adoçantes, açúcar, mexedores. Para quem quiser. Para quem quiser, não é? Às vezes não é o paladar de todos. Eu também pergunto o horário da reunião, porque eu me preocupo com um suco de maracujá numa reunião que pode ser cansativa. Então podemos... Um período da tarde, por exemplo. Um período da tarde, talvez não seja um suco apropriado, mas sim um suco... É uma sonolência, né? Um suco que tenha algum um outro componente que possa despertar, uma acerola, uma laranja, e que a gente consiga... Dá uma animada ali. Dá uma animada, e super importante. De manhã também é difícil você levar um suco de maracujá, então a gente sempre se preocupa. Coisa quando ministramos às vezes treinamentos de sábado, por exemplo, a gente fala assim, olha, eles saem para almoçar e depois retornam em restaurantes próximos ali, às vezes, onde tem a empresa de treinamento. Então a gente fala assim, por favor, hoje é dia de feijoada, mas ninguém deguste feijoada, porque depois você volta, né, para a sala de treinamento, e a pessoa que se alimentou uma alimentação mais forte, mesmo que ela não queira, mesmo que ela esteja interessada em aprender, mas dá uma certa sonolência, né? Que é um momento orgânico. O organismo pede aquele momento de parada, é uma coisa natural, né? Certo. Então, e aí então, no coffee break nós falamos, no brunch nós falamos também, no chá. Agora, é comum também algumas empresas quererem na época, o pessoal pede mais assim, na meia estação, no inverno, a festa de queijo e vinho. Fundir. Ou então fundir. Se pedirem, vocês também podem organizar. Podemos, certo. Sim. A festa de queijo e vinho, a gente sabe o quanto que ela é importante, e ela pode ser organizada, né? A gente pode solicitar para vocês para organizar na própria residência nossa. Pode. Não é verdade? Eu tenho importadores de vinho que me entregam, então eu tenho vinhos na loja. Queijos, nós podemos escolher os queijos e a gente monta também. Patês, eu tenho patês também elaborados lá que trabalhamos. Eu me lembro na época há muito tempo, quando tinha as festas de queijo e vinho, e que eles não colocavam uma tábua de frios e não colocavam os patês. E o tempo foi passando e a gente percebeu que às vezes tem pessoas que ou não apreciam queijos, ou não podem consumir por problema da saúde, né, orgânico. E aí o que acontece? Aí começaram, nós temos que pensar nessas pessoas também. E aí começaram a aderir de colocar patês variados, né? E colocar a famosa, tradicional tábua de frios também para acompanhar uma festa de queijo e vinho.
E aí também o que eu acho muito bonito na festa de queijo e vinho são as uvas para decorar, né? As uvas verdes, a rosada. É uma decoração assim simples, né? Mas que fica charmosa, fica E a uva típica. com queijo é uma delícia. Também, você pode consumir. E o interessante é que, por exemplo, se você come uma coisa que ela é muito cítrica e você quer partir para uma coisa mais adocicada, se você pega uma uva, ela tem o poder também de limpar o seu paladar, amenizar seu paladar, para você partir para outro tipo de sabor. Com certeza. Então você higieniza seu paladar de uma forma gostosa, saborosa, né? Para partir. A mesma coisa do vinho também, né? Você tem que mudar de um vinho, por exemplo, de um vinho rosé. E aí você quer um vinho mais encorpado, né? Um vinho tinto mais encorpado. Aí uma uva ela faz tem essa função também, né? Ô Silvia, quando você serve o coffee break no inverno, é comum também as pessoas pedirem também um chocolate, essas coisas, além sim, do café, chá do leite, também, o chá né? também. Um chá é sempre muito apetitoso, né? É uma época que pede mesmo uma bebida mais quente, uma comida mais quente também. Por exemplo, uma entrada de brunch pode servir uma sopa. Né? À noite também, por um jantar, pode fazer uma entrada num pequeno ramequim com sopas. Né? Então também é uma fase realmente que as pessoas também consomem mais, porque o organismo precisa aquecer, e aí também temos os produtos para a época. Qual, assim, na época aqui de final de semana, o que mais você vende? É mais salgados ou mais doce ou é equilibrado? Na realidade, muitas pessoas vêm procurar o cardápio do final de semana. Ela quer entrada, ela quer uma torta para de tarde, ela quer uma empanada para levar para casa. Ela já pensa no dia todo, quero folga hoje. Não vou fazer nada. E tá certo, né? E aí ela já leva, na realidade, o cardápio, aparece alguém, eu tenho uma torta, então ela já tem uma... E no final eu quero uma torta de doce ou eu vou querer sobremesas individuais. Então, na realidade, a gente no final de semana acaba vendendo o cardápio completo. Isso. Ô Silvia, eu queria que você deixasse o seu contato, né, o telefone. Se você tem um site, não sei se vocês têm um site, que você deixasse para que os nossos internautas conhecessem, né? E o endereço, se é melhor por telefone, por e-mail, como que você gostaria que a pessoa te consultasse? Estamos localizados na rua Padre Manuel de Paiva, número 300, Santo André, bairro Jardim. Nosso telefone para contato é 23 25 14 82. O site está em construção em mais uns dias. Mas o endereço do site é www.emporioflordesal.com.br. Telefone? 23 25 14 82. Tá. E é isso aí, minha gente. Quer dizer que a sugestão aqui, para quem... Aliás, eu nem perguntei para a Silvia, porque como vocês trabalham muito com massas lá, Silvia, eu pergunto assim, as pessoas têm a mania de falar que quem gosta de massa são os descendentes de italiano, mas isso... não funciona, né? Na realidade, nós temos todos os públicos, né? A massa, inclusive oriental, né? Inclusive oriental. A massa agrada, na realidade, é um paladar que agrada a todos, né? Então, atendemos a todos os públicos. Todos, também. Né? Tá certo. E se precisar uma pessoa também fazer uma encomenda de um determinado tipo de... uma lasanha, por exemplo, mas com recheio diferenciado, alguma coisa assim, encomendando também vocês atendem o cliente, né? Temos uma linha de lasanhas já diferenciadas, montamos e atendemos a necessidade de cada um. Tá certo. Olha aí, minha gente, então nós agradecemos com muito carinho a Silvia e que nós realmente possamos, né? Eu acho que atender bem os nossos amigos, os nossos parentes, as pessoas a quem a gente tem carinho, né? Com uma mesa bonita, como ela falou, né? Uma toalha bonita, uma jarra bonita, a louça, a porcelana, que seja, né? E tudo bem arrumadinho, tudo bem ajeitadinho, para que a gente possa curtir não só degustando, mas curtir com os olhos também, né?
É mesmo, Silvia? É muito bom receber os amigos de uma maneira Carinhosa. agradável e carinhosa. Carinhosa. Então, minha gente, muito obrigada pela participação de vocês e até o próximo programa. Aliás, deixa eu dar só um recadinho. Hoje tem lá no Senforp o evento do Unifórum. Então, a gente deseja bastante sucesso. São 11 universidades da região do Grande ABC que estarão hoje lá assistindo o Orlando Pavani Júnior, um palestrante com motivação, uma palestra show. E aí desejo bastante sucesso na palestra e estamos aí, já fizemos o convite para o Pavani, que virá aqui no nosso programa para uma entrevista. Até o próximo programa. Tchau, tchau, pessoal.